gente! Hoje eu vim aqui para continuar os super artigos do aniversário de Samuel. Hoje é dia 10, então faltam 11 dias para a festa dele. Não, eu não terminei os personalizados. No momento eu tô personalizando os tubetes com aquele aplique que a Ingrid mandou. Vocês até perguntaram na época pra mim por que eu comprei tubete lilás. Tá aqui, é por causa da Margarida. E por que eu tô aqui, gente? Pra falar com vocês sobre o cardápio, porque eu prometi falar sobre cardápio de festa e sobre o que eu pensava de festa buffet, pra lá, e eu não falei. Então hoje eu vim aqui pra conversar com vocês sobre isso enquanto eu personalizo, tá? Antes que vocês me perguntem por que eu tô usando esses pedaços de fita, não, eu não cortei os pedaços antes. Eu tinha personalizado uma caixa acrílica, daquela que tá com o boneco em cima. Ó, estão até aqui, coitadinhas, todas cheias de cola, tem que tirar. Que eu ia fazer 2 de cada e eu ia fazer com espelhado, mas não deu certo. Então eu descolei as fitas e eu vou aproveitar pra fazer os tubetes, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual que é o motivo de eu vir fazer esse vídeo pra vocês, de eu abrir esse bate-papo aí sobre o buffet? Muita gente pergunta e fala, eu não tenho condições de fechar uma festa no buffet, eu não tenho, eu acho o buffet muito caro, eu acho que não sei o que, não sei das quantas, enfim, tem assuntos, N motivos pra não se fechar uma festa em buffet e acabar fazendo em casa ou no salão. Eu tô passando a fita assim, tá? E motivos não faltam, tá, gente? Eu, Daniele, tinha motivos, sim. O meu maior motivo, além do financeiro, era a questão da quantidade de convidados. Eu tinha uma lista e sempre tive uma lista de 80 convidados. E aqui em Campinas, Hortolândia nem se fala, né? Mas em Campinas, principalmente, buffets que comportavam esse número de pessoas, são buffets mais caros. E lógico que neles eu não tinha uma condição financeira de fazer, tá? E a gente vai conversar sobre isso agora. Quando eu consegui, o ano passado, me livrar de certos medos e tabus relacionados à festa, que são deixar de convidar pessoas que nunca estão presentes na minha vida nem na vida do meu filho, e esse foi o principal motivo, assim, de eu abandonar, que foi o maior tabu que eu quebrei, eu me vi livre para poder convidar aquelas pessoas que eu gostava, que eu tinha uma afinidade. Então, daquele momento em diante, eu me senti tranquila para fazer uma festa menor. E foi aí que eu cortei a minha lista. Muita gente já falou sobre cortar a lista. E eu cortei a minha. Tô pegando uma fitinha aqui. Essa não tem, por isso que eu vou pegar. E eu resolvi fazer em buffet, né? Foi desse ponto em diante. Outro ponto em diante que me fez seguir em torno do buffet foi a questão do aluguel de brinquedos, tá? Eu queria muito a festa dos meninos com brinquedo, que no caso eram os brinquedos infláveis, os pula-pula, cama elástica e tal. E aí nesse ponto, quando eu fui ver pra fechar isso tudo paralelo, eu levei em consideração o seguinte, acho que eu até falei isso já em outro vídeo pra vocês. Ó, essa aqui é uma passamanaria diferente, tá? O que eu levei em consideração? Valor de salão que eu ia pagar, e que não era um salão que, assim, eu queria melhorar meu salão, né? Então eu levei em conta a questão do valor de salão, valor de decoração, valor de mesa e valor dos brinquedos, pensando isso no salão que eu sempre fecho. Se eu fechasse em outro salão, eu também teria a questão da decoração por fora e outros N motivos, né? Hoje eu conheci um salão aqui em Hortolândia que eu tinha muito preconceito e eu até mudei meu preconceito contra ele, e que ele tem brinquedo. Então talvez se eu conhecesse esse salão antes, eu não tivesse fechado o buffet. Mas como eu não conheci e tinha medo, eu realmente não fechei, né? E pensando por um lado, foi festa da família do Robson e quase ninguém foi porque todo mundo achou distante, tá? Mas vamos lá. Então eu levei em consideração, levantei esses dados, né? Quanto que eu gastava com o aluguel do salão, mais a decoração, que eu fiz um orçamento, na época eu fiz com a Thalita, que sempre fez minhas decorações. Um orçamento de mesa, eu queria toalha na mesa, porque eram mesas de plástico, então eu queria toalha. Eu fiz a questão, levantei a questão do brinquedo. E quando eu cheguei no valor, eu vi que assim,
eu tava a meio passo de uma festa buffet, tá? Ela ficava em base pra mim uns 600 reais mais barato. E o que seria esses 600 reais, gente, que ficava de diferença entre um e outro? A comida. Lógico que às vezes você não gasta tanto, se você falar assim, eu vou fazer uma coisa bem simplesinha e tal. Mas no meu caso, que eu sempre faço churrasco, e a gente faz jantar, e aí eu sirvo bolo, refrigerante, água, suco, queira ou não, dá até mais do que isso. Porque se eu não me engano, o ano passado, só de carne vermelha, pro aniversário de Samuel, nós gastamos entre 400 a 450 reais. Isso assim, só de contrafilé, que foi a carne que nós servimos. Lógico que chegou na hora, a gente levou linguiça, essas coisas, e não usou tudo. Mas quando a gente foi fazer a primeira compra, eu acho que foi isso, mais ou menos, que somou a carne entre o que eu comprei e que a minha mãe presenteou, né? Que a minha mãe ajuda a gente sempre na festa. E aí eu fiz a conta e falei, pô, peraí, vamos pra uma festa em buffet. Eu já não vou mais fazer para tantas pessoas, eu já decidi realmente cortar, e foi aí que eu fui pro buffet. Aí você vai falar assim, Dani, mas como que Deus faz essa diferença? Por que você não fez, né, assim e tal? E qual foi o critério? Quando eu fui partir para essa questão de procurar não só buffet, mas eu procurei buffet itinerante também, eu pensava no cardápio. E quando você pede qualquer orçamento, você recebe vários tipos de cardápio. E quando eu recebi esses cardápios, eu lembrava de um vídeo que a Bruna Galdeano gravou há 3 anos atrás, falando sobre os tipos de cardápio e o tipo de cardápio que ela fechava para a festa, acho que do Miguel, que ela fechou já. Eu não lembro se ela gravou quando era a festa do Miguel, do Pocoyo, ou se quando ela tava indo pra festa da Bibi, que era da Pepa, tá? E ela falou das experiências de cardápio dela e eu super concordei. Por quê, gente? Não adianta eu ir num buffet que eu ofereça... Isso eu já vi outro dia uma pessoa falando que gastou rios de dinheiro com buffet. E aí eu, falando do cardápio da festa, eu falei, mas pra que isso, né? E quando você chega lá, é óbvio que você vai se encher os olhos com aquele cardápio maravilhoso, de 20 e poucos tipos de salgado, tantos tipos de suco, que sirva um jantar, que sirva não sei o que, e coquetel, e coffee break, blá 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 blá. Minha experiência de festa sempre foi a dos meninos e a do meu casamento. E qual que foi a minha experiência de casamento, gente? Que eu vou levantar um pouquinho em questão para falar de cardápio com vocês. Quando eu fui fechar meu casamento, eu vinha de uma experiência familiar um pouco conturbada, que nós tínhamos ido na minha família, no casamento anterior, e certas pessoas da minha família falaram que não tinham sido bem servidas. Por quê? Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, não, eu nem namorava com o Robson nessa época, e depois que nós casamos, nós chegamos aí num casamento e a gente conseguiu, tipo, pensou, falou, nossa, realmente acontece. Porque quando eu fui nesse casamento, eu não fui mal servida, mas os meus familiares falaram que foram. Enfim, vamos voltar. E aqui em casamento, os buffets costumam servir a pessoa. Então eles colocam lá um pratinho, né? Que é aquela mesa bonita, com pratos, supply, lá, que é aquela coisa que enche os olhos das pessoas. E aí eles vão lá e servem um salgadinho, né? Nesse casamento em questão não tinha, acho que supply, mas tinha um pratinho na mesa. E dizem que a pessoa colocava, tipo, tinha 5 pessoas na mesa, colocava 5 salgadinhos. 6 pessoas na mesa, colocavam 6 salgadinhos. Que na hora de comer, e realmente isso acontece em todo casamento aqui, eles montam seu prato. Você pega o prato, tem a bancada de comida e tem os garçons servindo. Então eles vão lá, pegam um pedaço de carne, põem um pedaço de carne, o outro já põe uma batatinha, o outro põe um pouquinho de arroz, o outro põe não sei o que, dependendo do cardápio, lógico. Tem casamentos que nem tem arroz. Mas realmente isso acontece, né, aqui. Nós, como eu falei pra vocês, eu e o Robson tivemos uma experiência posterior ao nosso casamento, que meio que comprovou o que a minha família falava, que a gente foi no casamento de uma amiga minha, que inclusive processou o buffet, porque a pessoa fala, a gente foi um dos primeiros a pegar assim a comida. Eu lembro que minha melhor amiga tava grávida, né? Uma grande amiga minha da escola tava grávida. E ela tá morrendo de fome. Então vamos lá, Monique, vamos servir. E a Monique pegou, o Robson pegou, que o Robson acabou passando na minha frente. Eu peguei e ela pôs 2 batatas no meu prato. E o buffet falou, o gerente lá, não sei quem, o coordenador falou, não é uma só, é um pedaço de cada. Então realmente existe essa regra. Tá? Então, quando eu fui pro meu casamento, gente, eu já tinha isso em mente, porque todo mundo falava, lá. Eu fechei um buffet que servia básico,
salgados fritos e assados, tábua de frios de entrada e jantar. E meu jantar tinha milhões de coisas. Filé de frango, carne ao molho madeira. Isso serve também para quem tá fazendo cardápio de casamento ficar sabendo, gente. Arroz à grega. Eu pedi rondelli com molho branco, rondelli com molho ao sugo, maionese, tinha um monte de coisa. Tinha salada, tinha farofa. Eu pedi batata frita para as crianças. Enfim, graças a Deus não gastei muito, porque eu fechei numa cidade vizinha, que foi em Louveira, e com uma pessoa de muita qualidade. Mas o que aconteceu no meu casamento que eu vi, porque eu que mal comi já estava cheia. Eles serviram tábua de frios, que não foi uma vez só, foram várias vezes. Depois eles vieram com salgados fritos e assados. Quando deu o horário do jantar, eu lembro do meu primo falando assim, mas ainda tem jantar? Porque as pessoas estavam cheias, elas estavam repletas de comer. Elas já não aguentavam mais jantar, né? E realmente sobrou muita comida. Esse buffet, ele encaminhava comida pra gente, né, quando saía. Toda a comida do casamento, bolo, docinhos, ela devolvia. E realmente ela devolveu muita comida, gente. Eu saí no dia seguinte do meu casamento espalhando comida por aí. Mas o que isso me levou a aprender? Que não adianta eu fechar um buffet, gente, de 5 tipos de torrada com patê, pãezinhos e tantos tipos de lanche de metro, tantos tipos de salgado. Não é isso, gente. A pessoa vai comer, tipo, um tipo, vai chegar lá, vai servir, por exemplo, vamos dizer assim, a entrada é o pão com patê, os patezinhos com as torradinhas. É tanto patezinho torradinha que a pessoa vai se empanturrar de patê com torrada. Aí vai vir um lanchinho, vai se empanturrar de lanchinho. Vai comer lanche de frango, lanche de não sei o que, lanche de não sei das quantas, lanche de não sei das outras. Aí vai vir uma pizzinha. Vem de mussarela, presunto, queijo, blá, 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 blá. Acabou. A pessoa já não vai ter mais fome. E aí vai continuar servindo aquilo e a pessoa vai continuar não comendo aquilo. Né? Vai ser muita opção e depois, tipo, de uma hora de festa, a pessoa já vai estar empanturrada. Porque eram muitas opções de sabores e a pessoa quis provar pelo menos um de cada sabor e encheu. Então, quando eu e o Robson fomos lá no buffet e fechamos a festa, a gente queria o cardápio mais simples, que era o mais básico de todos. Partindo do pressuposto que a gente só servia carne, arroz, farofa e um molho de alho e que todo mundo ficava muito feliz no aniversário do Samuel, a gente viu que a gente não precisava de muito. Então a gente ia fechar o cardápio 1, sim, na verdade é o cardápio 2, porque o 1 é escolar, que ele era para 50 pessoas mais 5. Acho que é isso. E 50 pessoas mais 5 era o primeiro. Só que não atingiu 60 pessoas, então eu queria pagar pessoas a mais e tal. E aí nós fomos pro cardápio 3, que daí seria o segundo cardápio de festa comum, que ele era um pacote para 50 pessoas mais 15, fora eu, o Robson e as crianças, porque nós não pagamos. Isso é uma coisa bem bacana de vocês pedirem lá no buffet, que vocês não estejam inclusos no pacote, tá? Nós não estamos inclusos no pacote. E por que eu fechei esse cardápio? Principalmente pelo número de convidados. Eu tinha uma lista de 60 a 62 convidados. Hoje essa lista está com 67. As pessoas estão confirmando, e aí conforme elas vão confirmando, eu vou convidando uma outra pessoa. Na verdade, eu convidei 65 pessoas. Conforme a pessoa falou assim, eu não veio, aí eu peguei e mandei convite a mais para outra pessoa, e é assim que eu tô gerando essa lista, tá? Pra dar conta das pessoas, assim, que não estavam no primeiro plano, porque o nosso primeiro plano realmente era a família. E nós fechamos, então, o pacote 3, e que eu particularmente acho que tá de ótimo tamanho. Nós fomos, sim, em festas lá, com o cardápio 4, que foi da priminha do Robson, mas a diferença pro cardápio 4 é muito pequena, e eu vou falar qual é a diferença. E nós ganhamos de brinde um dos elementos do cardápio 4, que era o que nós nos atraíamos muito, né? Então, como a gente fechou 2 festas e fechou 2 festas, fechamos no final de semana, tal. Então ela deu um descontão e acabou dando de brinde pra gente esse itemzinho assim que tá lá etiquetado. Quando eu vinha gravar pra vocês o cardápio, gente, eu queria muito já mostrar o cardápio que a gente fez personalizado. Porém, a burra não tem o cardápio. Eu selecionei os tipos de salgados, de sucos que eu queria e eu achei que eu tinha uma cópia, mas eu não tenho. Então, eu não vou poder falar pra vocês quais são os salgados e doces. Eu vou mandar amanhã uma mensagem pra proprietária do buffet. Se ela me fornecer essa lista até o final da semana, eu volto pra vocês
quando eu for mostrar o cardápio pronto e dou uma lida rapidinho de quais são os salgados e sucos que eu escolhi, tá bom? Mas o cardápio do Samuel, então é uma festa para 65 pessoas, 4 horas de festas com decoração inclusa, tá? A do Felipe, a única coisa que muda é com decoração inclusa mais mesa provençal, porque eu pus mesa provençal na dele, tá bom? E aí eu paguei a mesa provençal, venho pagando junto com o buffet, que eu terminei agora, no começo do mês, a parte. Então vamos lá, o buffet, gente, então o que inclui esse cardápio? 12 tipos de salgado, entre fritos e assados, nós escolhemos 6 a 6. Isso eu lembro muito bem. Eu acho que foi coxinha, bolinha de queijo, croquete, presunto e queijo, risole de catupiry e o sexto eu não lembro, gente. Eu acho que foi salsicha, deve ter sido. Aí eu sei que tinha assim empada de palmito, empada de frango, esfirra de carne. Aí os outros 3 eu não lembro, tá? Mini pizza, vai vir 3 sabores, calabresa, mussarela e frango. Batata palito, que é batata frita, mini hot dog, pipoca, algodão doce, livre durante a festa, pão de queijo, mini pastéis, vai ser de carne e queijo, um lanche de metro, que eu acho que pro do Samuel nós escolhemos presunto e queijo, e pro do Felipe foi frango, ou foi vice-versa, tá? Escondidinho de calabresa, mini cheeseburger, porção de macarrão com molho vermelho e porção de macarrão com molho branco, tá? Fora isso, vem refrigerante, água sem gás, 2 tipos de coquetel sem álcool, um bolo a escolher com sorvete. O do Samuel eu tenho certeza que foi bolo prestígio. E 4 tipos de docinho que eu não lembro quais são. E eles não vão pra mesa, gente. Eles são só pra servir, tá bom? Aí, além disso, uma lembrancinha. Gente, quer mais o quê? Me diz. Por que eu ia fechar o Alegria 4 que tinha 18 tipos de salgado? Por que eu ia fechar o Alegria 5, que na verdade é o nome dos cardápios, se tinha 20 e poucos tipos de salgado? Lanche... Aí o que acontece? Vai acrescentar aqui lanche de metro, vai ter de frango, não sei o que, foi o que eu falei. Por que eu ia fazer isso? Eu não ia fazer. E, além de tudo isso, nós ganhamos lanchinho de pernil, porque era uma coisa que eu queria muito, porque eu gostei muito do lanche de pernil. A família do Robson saiu falando da festa desse lanche de pernil, então ela deu de brinde pra gente o lanche de pernil. Esse cardápio, gente, ficou num preço intermediário. Não foi a festa mais barata dela, mas também não foi a mais cara. Vai atender muito bem os meus convidados para 4 horas de festa. Porque vamos dizer que as entradas eles vão servir na primeira hora, os principais na segunda hora, e vai começar na terceira hora, e vai cortar o bolo. Pra que eu quero mais do que isso para 4 horas de festa, gente? Vale a pena eu fechar um cardápio que tenha jantar, além disso, que, na opinião de vocês, alguém conseguiria jantar depois de comer tudo isso? Na minha, não. Sabe? E eu lembro que eu fui na festa da prima do Robson, a única coisa que mudava realmente era essa questão dos sabores. E assim, gente, quem vai comer um lanche, tipo 3 pedaços de lanche de metro, vamos dizer assim, ele vai comer do sabor que tem. É lógico que se tiver um de cada sabor, é capaz que coma mais. Mas se eu comer 3, eu comer 3. E eu vou conseguir suprir isso sem ter muita variedade. E essa questão da variedade, gente, altera o valor demais. Porque a minha festa, o meu cardápio, pro próximo cardápio, a diferença era de R$8 por pessoa. Faz isso aí vezes 65 pessoas. Né? Que eles falam que eles só cobram 50. Mentira, não cobra 50, cobra 65. Vai fazer a continha aí pra você ver quanto que dá. Então, gente, vale a pena eu pagar tanta diferença assim, só porque vai aumentar, tipo, 5 tipos de salgado e 1 tipo de lanche? Tá? Então, quando eu vim gravar pra vocês, foi por isso. Dani, como você conseguiu fechar no buffet? Tendo cabeça. Escolhendo um buffet que não fosse grande. Primeiro, eu não fui por nome de buffet. Aqui a gente tem buffets maravilhosos. Tem até uma avenida próxima ao Shopping Guatemi que é só de buffet. Mas eu não fui por isso. Eu fui por pesquisa. Gente, se você quer fechar buffet, pesquise. Não só orçamento. Pesquise muita opinião.
sabe? Eu já tive em 2 festas esse buffet. Todo mundo que, assim, que já foi nesse buffet nunca teve uma experiência ruim. Ele é pequeno? Sim. Se comparar com a festa que eu fui da minha prima agora, que foi mês passado, ele é um buffet menor. Eu gostei muito dele, porque os brinquedos ficam próximos da gente, ficam junto com a gente. Ao contrário do buffet da minha prima, que foi no andar de cima, e eu ficava muito preocupada com o Samuel no andar de cima. E tem coisas, sabe, que eu sei que vai dar errado e que talvez dê errado. Mas o cardápio do Samuel tá suficiente, gente. Se você for fazer uma festa em casa, você não vai oferecer tudo isso. E às vezes, você indo lá no buffet e você vai encher os olhos com aquele cardápio grande, não é necessário. Fecha o buffet mais simples, sabe? Até o ano que vem, talvez eu faça outra festa, se eu fizer em buffet, talvez eu nem feche esse. Eu fecho um cardápio mais simples. Por quê? Porque realmente, gente, são 4 horas de festa. A pessoa não tá indo lá pra encher o pandu, sabe? Tipo, eu não vou almoçar porque eu vou. Se o seu convidado tá fazendo isso, ele tá errado, né? Então, era sobre isso que eu queria falar quando eu falasse de cardápio com vocês. Peço desculpa por não conseguir ser mais precisa nos sabores que eu escolhi, porque sim, eu queria fazer um cardápio muito mais preciso com vocês. Escolher e tal, e falar. Mas, gente, eu falei dos 3 tipos de suco, eu acho que eu não lembro, mas tem 3 tipos de suco. Agora que eu bati o olho assim, eu acho que não falei que tem 3 tipos de suco. Mas é isso, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tenham no cardápio, que queiram perguntar, me fala aqui embaixo, que aí no pós-festa eu volto falando pra vocês, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.